Olá, sou Rosana Freitas e estou aqui para mais um Pod Farmas, esse canal para você farmacêutico e para todos aqueles que têm aquela curiosidade de saber quais ações que esse profissional faz a diferença. Hoje nós temos um apoio da Associação Avafarma, a associação que veio para apoiar o farmacêutico empreendedor. Hoje nós estamos recebendo aqui essa grande profissional, uma querida amiga de saúde pública e de muitas datas, doutora Luciane Porto, que recentemente recebeu essa premiação como uma das melhores de 2024 e que muito nos orgulha. E aqui ela está hoje para contar essa trajetória e a gente saber um pouquinho dessa profissional de destaque esse ano e nos demais, com certeza. Oi, Luciane, muito bom, doutora. Seja bem-vinda ao nosso Pod Farmas. Obrigado por aceitar o nosso convite, que aqui a gente vai falar um pouquinho dessa sua trajetória, que é interessantíssima para todos nós. Com certeza, vamos compartilhar. Quem é Luciane Porto, para quem tem essa curiosidade? Quem é essa profissional? Onde formou? O que faz? O que fez? Ela existe? Existe. Bem, muito obrigada pela oportunidade, né? Luciane Porto, como você falou, e sou muito grata por essa premiação. Sou conterrânea, digamos assim, né? Sou acriana mesmo. Me formei aqui no estado do Acre mesmo, no FAMETA, no período de 2017, me formei. Um período assim, meio que conturbado um pouco para mim, porque eu meio que fazia um tour de município em município, que foi inclusive uma porta de entrada para o meu mundo profissional, esse fato de eu estar fazendo esse tour de município em município e mesmo assim conseguir concluir a minha graduação em farmácia. E a Luciane Porto é uma pessoa que determinada, quando eu quero, eu vou atrás. Ela faz a diferença. Eu não me contento, Rosana, em ter algo só para mim. Aquilo que eu tenho para mim, eu gosto de compartilhar com as pessoas. Eu gosto que as pessoas tenham junto comigo. Quem está ao meu redor, eu compartilho, eu ensino. Hoje sou agraciada de eu poder já estar compartilhando e ensinando pessoas, colegas que já passaram por mim, de eu olhar assim, nossa, há tão pouco tempo, meu Deus, eu já estou podendo ensinar, já estou podendo passar aquilo que eu aprendi para colegas, e isso é gratificante, muito gratificante para mim. A Luciane veio também, acho que é um ciclo importante, da assistência farmacêutica do município. Isso. Então, ela já se destacou, eu acho que merece essa ênfase na questão da assistência farmacêutica básica. Eu lembro ainda no DAF, junto com as meninas, e aí uma colega dizia assim, não, você tem que conhecer, ela fez um projeto muito bacana nessa parte da assistência farmacêutica básica. Conta aí um pouquinho dessa tua história na assistência farmacêutica, uma política pública importantíssima, cai muito em concurso, né? Muito. E os colegas, eu acho que tem que dar uma ênfase bem bacana em cima disso. Como é que foi essa tua trajetória na assistência farmacêutica? Uma partezinha aí que uma colega chegou e falou, eu me recordo das vezes que eu ficava perturbando vocês, porque como é uma área assim nova, ainda digo que é nova, não é tão conhecida pelos nossos colegas. E por ser nova, até no período durante a faculdade, a gente é muito leigo diante disso. Às vezes a prática é o que vai levar a gente à perfeição. Então eu perturbava mesmo o pessoal assim, todo dia era ligando, pelo amor de Deus, eu preciso disso, qual a lei, a portaria, e eu perturbava mesmo. Ainda era um sistema, né, que você queria implantar. Isso, aí eu ficava incomodada, porque o fato de que era município, a gente tem pouco recurso, pouco, tudo era tudo era pouco, não podia nada, não dava nada, e eu não me contentava com aquilo. Não é a necessidade da população, é a gente tentando fazer o recurso, né, e colocar os medicamentos, encaixar no meio da política. E aí vai dizer assim, mas se tu for vir para Rio Branco, também não dá nada.
Mas eu, assim, eu acreditei. Não vou mentir, o engraçado é que no município eu implantei na época algo que já existia na capital, que era a REMUME, né? Relação Municipal de Medicamentos. E para uma situação de município, eu posso dizer que no estado do Acre, eu fui pesquisar no estado do Acre, foi o primeiro município que foi implantado uma relação municipal de ser apresentado na Câmara. Fui lá, diante dos vereadores, eu fui lá mostrar, né? Então, quando eu trouxe, eu ainda em graduação, estava finalizando ali a graduação, eu trouxe para os meus colegas essa situação, gente, era algo assim, surreal. Porque todo mundo focava... Conseguiu, que legal! Não, todo mundo focava ali, drogaria, farmácia hospitalar. Verdade. Mas a parte da atenção básica, o farmacêutico, eu vou ser sincera contigo, é esquecido. O farmacêutico, ele fica dentro de um almoxerifado para cuidar de caixa de medicamento, receber... De preferência num porão bem escondido. Isso, bem escondido, sem mostrar Nossa a cara. realidade. E quando você começa a mostrar a cara, você começa a se deparar com muita coisa que você vai tentar sistematizar, que é o que eu queria fazer, e eu botei o pé para fazer, que aí eu vou te falar também sobre um projeto que dessa época também já surgiu, que é o Qualifar SUS. Na época... Eu fiquei assim, gente, eu quero isso, eu quero fazer. Como que eu faço para participar? Porque a saúde, né? É aquele implemento, né, que os municípios recebem. Isso. A saúde em si, nós temos muitos recursos, mas nada pode ser feito de qualquer jeito. Tudo depende de um projeto, tudo depende de uma aderência ao município. O município aderir àquilo, né? E eu falei, eu quero aderir a isso, eu quero participar disso, eu quero fazer. E ele ajudou o Qualifar SUS? Né? Ajudou, me ajudou muito. Isso é importantíssimo, porque o Qualifar SUS ele veio para isso, para dar esse suporte aos municípios. Justamente, foi bem assim na fase que eu estava recém-formada e eu, meu Deus, eu quero trazer juntar tudo isso e colocar em prática. Uma realidade que para um município eles achavam assim, impossível. Aí de um município eu já entrei para outro, eu implantei assistência farmacêutica. A parte do sistematizar que não existia. Que é o tal do ciclo da assistência farmacêutica, né? Saber fazer o elenco, saber adquirir, saber armazenar e saber dispensar. E aí, como é que foi? O que adianta tu... eu adquiri, estou dispensando, mas como é que está sendo dispensado isso? Como é que está sendo entregue lá na ponta? Está sendo organizado? Tem uma transparência? Porque é essencial na saúde, né? O controle e a transparência. E a responsabilidade cai toda sobre o farmacêutico. Essa parte final é o que eu mais ficava assim, como é que vocês querem me cobrar uma transparência? Vocês não me dão suporte para me colocar, né, essa transparência para vocês, que é a sistematização. E aí, o farmacêutico, quando ele quer levar essa parte, é uma parte mais administrativa, um pouco burocrática, né? Às vezes, você acaba se tornando sozinho. Primeiro que até os próprios colegas evitam um pouco essa parte, não tem muita aproximação, porque, assim, não gosta como muito. Você não tem um jeito de lidar, você fica com medo, né? Isso, aí tem aqueles certos receios, né? Sim. Mas eu posso dizer que o Qualify ele me ajudou muito porque é uma porta de entrada para fazer a parte de sistematização, que é adquirir os equipamentos necessários que eu precisava para funcionar. Se não fosse isso, no município, isso aí fez e faz muita diferença. Hoje eu já não posso dizer, né? Olha só, ela conseguiu colocar o Qualifar SUS em 2 municípios e implantar assistência farmacêutica nos municípios. E mudar eu ainda na época, eu lembro que eu ainda te convidei a participar da inauguração, ainda foi muito bacana. Do DAF, de um CAF, aliás, né? De um dos municípios. Foi uma central de abastecimento farmacêutico, com uma inauguração VIP, gente, o prefeito, estavam todos lá. Inclusive o Conselho Estadual de Saúde. Justamente. Não esqueço. Eu tenho grande orgulho dessa. Saímos de uma sala, eu acho que menor que 4x4, não esqueço disso, para um almoxerifado de um espaço enorme. E com todos o aparato, a parte legal de armazenamentos. Que foi a maior dificuldade exemplo e exemplo para... Não, isso é viável. É possível, sim,
O farmacêutico está na atenção básica, dá esse suporte, sim, para o município, porque ele só vem um farmacêutico, como aquele que se toca, que nem tu falou, né? Vai lá para dentro do porão. Fica lá. Quando chegar um remédio, você confere, anota, recebe. E manda. É desse Mal jeito. sabem que o mau uso pode nos dar problemas também. Justamente, né? Justamente. Que bacana. Olha, é muito bom lembrar essa parte, você, colega farmacêutica da rede municipal. Você foi atrás da legislação. Alguém te orientou? Como é que foi muita isso? Gente. Te orientaram? Foi. Porque essa orientação, ela é muito importante. E hoje, nós que já passamos por esse momento, tenho certeza que qualquer colega que chegar e dizer assim, vou pedir apoio lá para a doutora Luciane Porto, ela vai ajudar nesse... Inclusive, eu acompanhei, inclusive teve um município, se eu não me engano, se eu errar aqui, me perdoe, mas eu não sei se foi Epitaciolândia ou se foi Brasileira na época ainda, que me ligou, eu não sei quem foi que passou, mas foi da assistência farmacêutica que passaram o meu contato. Nós fizemos um fórum e aí você fez uma apresentação para os municípios, eu não sei sim, se foi uma... verdade, agora eu lembrei que veio até um representante do Ministério da Saúde na época, e aí uma das pessoas que ficou interessada pegou o meu contato, mas eu não imaginava que ela fosse ligar. Mas ela ligou pedindo orientação, tem como acompanhar. A gente ainda combinou de, se precisasse, eu estar indo no município. Não precisou, eu fiz o suporte todo via e-mail para ela, acompanhando. Bacana, mas isso é um apoio aos nossos colegas. Deus, eu estou super à disposição, precisando em relação a isso. A minha experiência, né? Tá, estou disponível. Então, sua experiência no serviço público foi totalmente voltada à assistência farmacêutica, que são políticas públicas muito bem desenhadas. A Política Nacional de Medicamentos é uma política muito bonita de ser implantada, né? E aí, depois disso, resolveu ir para a farmácia comunitária? Mais ou menos. Eu meio que... Nossa área é ampla, né? E aí, assim, desanimou com o serviço público? Conta pra gente. Olha, vou ter que ser sincera, né? Por favor, seja sincera. Assim, eu não vou mentir. Eu fiquei um pouco decepcionada. Eu era processo seletivo. Eu abri mão do meu processo seletivo, sinceramente, porque... indo bem no ponto-chave, em questão de remuneração. Além de você se deslocar para um município, você não tem um suporte nenhum, você tem que cumprir horas exacerbadas. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, de ter que cumprir 40 horas por R$ 2.500. Eu vivi isso. Eu não tenho vergonha de dizer, porque eu sei que tem colegas hoje que se submetem a isso. Até menos. Infelizmente. E eu fico... É uma das coisas que me deixam muito triste mesmo. Eu fico muito triste quando alguém vem me oferecer algo do tipo, porque tá jogando toda a minha experiência no lixo, pisando em cima de mim ainda, na minha frente. Eu acho desmerecedor como um farmacêutico uma situação dessa. Eu sempre achei que o início da vida profissional, como você teve, que você foi atrás, nós que somos, né, os veteranos, vamos dizer, nós temos um dever social muito grande com aqueles colegas que estão saindo. Por que esse dever? Que eu acho que é o que você sente Eu ainda sou novinha, né? Oh, olha aí, ó! Eu estou aí bem... Gente, não, eu já tenho assim, ó, anos-luz. Eu acho que nós temos essa responsabilidade que a gente diz social com eles, porque quando esses colegas novos saem e eles caem num desserviço dessa forma, nós também que somos veteranos, nós sentimos a desvalorização. Aquilo que acontece lá com aquele que está chegando, nós que já estamos falando assim, nossa, mas isso está acontecendo, aí fala assim, o seu colega, você sentiu isso, Lu? Assim, depois, porque você foi ainda das primeiras turmas, vamos dizer, acho que foi quarta turma. Foi a terceira turma. Terceira turma. Acho que a turma de vocês foi da FAMETA, né? Da terceira. Tá. Isso, foi bem, FAMETA. Aí, com isso, o que você sentiu depois com as demais turmas? Sentiu isso? Você Até sentiu hoje, que melhorou? Não. Para falar a verdade, eu acho que piorou.
E muito, muito mesmo. Logo que eu saí, ainda havia uma certa credibilidade em relação ao farmacêutico. Eu vou ter que falar aqui um assuntozinho que eu conversei com alguns colegas, que alguns colegas meus não vão gostar muito também, porque eu me deparei com situações em locais de trabalho, com exemplos de profissionais que sujaram e mancharam a nossa categoria. E aí, com o meu passar do tempo eu trabalhando, a pessoa, nossa, mas se todo farmacêutico não é me querendo trazer merecimento para mim, mas eu sei o que eu faço, né? Claro, eu sei o meu dia a dia. A gente tem que confiar na nossa... Eu tenho confiança naquilo que eu faço hoje, graças a Deus. Mas, infelizmente, eu passei por situações de empresários chegar para mim e falar assim, não tem como eu oferecer um salário X para uma pessoa que quer ficar sentada na cadeira o dia todo, dando baixo em receita e mexendo no celular. Eu vou tirar a razão de uma pessoa dessa? Me desculpa, mas eu não consigo. Não tenho como fazer isso. E eu tive que mostrar o meu trabalho, não porque eu queria aquele salário em si, mas mostrar quem é o farmacêutico. O que é o farmacêutico é para ser. E, inclusive, eu tornei uma coisa difícil até que, depois que eu mostrei aquilo, aí o padrão dele aumentou. Opa, eu não aceito menos que isso, porque existe, então, pessoas assim. Sim. O meu padrão de selecionar vai ser diferente agora. E eu não tiro a razão nesse ponto. É como se você tivesse dado uma amostra ali do que realmente é o farmacêutico. O farmacêutico. E a diferença, a gente vê isso, a questão da minha premiação, eu agradeço primeiro a Deus, claro, mas a meus clientes. Eu chamo clientes/pacientes. Porque essas pessoas, quando chegam lá nessa abordagem comigo, que é o meu outro ramo da farmácia que hoje eu estou, né? Olha, eu isso fugi da saúde pública ela já pela farmácia comunitária agora. Justamente. Porque, assim, a saúde pública, ela pode existir isso, a farmácia comunitária. Mas não existe o farmacêutico. Se tu viu hoje aqui em Rio Branco, me mostre, me apresente. Eu quero acreditar que exista, em algum local na saúde pública, uma farmácia comunitária, em alguma URAP, algum posto de saúde. Eu quero dar os parabéns para um farmacêutico que faça isso. Eu acho lindo. Por quê? A população é carente, Rossana, carente de informações. As pessoas, elas só querem alguém que eles olhem, eu não tenho um título de doutora, mas que eles olhem e possam dizer assim, doutora, me ajude aqui, eu não entendi isso aqui. E você vai dar um esclarecimento, quando você busca ali, você vê que tem tanta coisa que a pessoa precisava de entender além daquilo ali, e aí você se torna uma referência para aquela pessoa. Ah, vamos ali que tem uma doutora ali que vai me ajudar. A farmacêutica ali daquele lugar não tem outra. Ele fidelizou. Pronto. E eu canso de receber pessoas que não é para comprar medicação. Chega lá e fala assim, eu trouxe aqui o fulano para tu acompanhar, fazer um acompanhamento da glicemia, fazer um acompanhamento da pressão. Ele não está tomando a medicação dele. Aí eu tenho aquela calma de conversar. E não é só idoso. Não é só idoso que acontece isso. E a gente cria aquele vínculo. Isso, o setor público, a tua farmácia de bairro. Farmácia, amo. Acho que é um dos melhores para fazer. Quando eu vi esse perfil, eu falei assim, a farmácia de bairro, que tudo procura realmente a farmácia. A farmácia, ela é uma referência nos bairros e ela precisa ser muito bem trabalhada, realmente. E aí, então, essa premiação, você julga que foi por esse trabalho realizado num bairro. E aí, então, você está fazendo farmácia clínica, vamos dizer assim. Assim, não vou dizer para você que eu já estou literalmente. Eu brinco e falo assim, eu já estou atuando, só falta a especialização. Já devido ao fato de eu ter fugido da saúde pública para a farmácia comunitária, e uma área que eu amo de paixão, é algo que eu já estou buscando me especializar. Para me trazer mais, né? Meu Deus, é muito interessante. Infelizmente... Atenção farmacêutica mesmo. Né? Infelizmente, tem essas situações que na saúde pública eu me decepcionei.
Não vou mentir, eu acho muito lindo o SUS. O SUS é lindo. A saúde pública, ela é muito linda, só que na teoria falta muita gente, e principalmente farmacêuticos, você sabe disso. Meu Deus. Se a gente for ver no nosso estado, a maioria é praticamente setor privado, né? No setor público, se a gente tivesse essa oportunidade de ter essa quantidade de profissional... E esse acesso, né? Esse acesso. Gente, a atenção básica, o quanto não iria diminuir em filas de hospitais, de postos... É que talvez os gestores, eu acho que aí, a seu exemplo, acho que fica uma dica aos gestores. Se eles montam uma equipe, seja multi, né? Seja com uma equipe de farmacêuticos que tem esse entendimento. E se a gente fala equipe, é equipe de trabalho. Que possa desenvolver isso, você vai tirar tantos danos, né, futuros, diminuir internação, diminuir outros danos que possam ter. Você acredita que, então, com esse trabalho que você está fazendo no balcão, no teu dia a dia, tu consegue diminuir esses danos? Meu Deus! Quantas pessoas, lógico que nós temos limitações, os farmacêuticos, no que eu posso ou não fazer, né? Mas quantas pessoas que chegam no balcão de uma drogaria e falam assim, eu estava indo para a UPA, mas eu resolvi parar aqui. E às vezes a pessoa não tinha necessidade de estar, era uma orientação. E isso se fala tanto, né? Em que momento você procurar uma UPA, em que momento você procurar um posto de saúde, em que momento você tem que procurar uma urgência e emergência. Justamente. E essa orientação você está conseguindo, então. Só que aquela história popular que a gente fala, né? Uma andorinha só. Não faz não. E assim, tu me lembrou também uma parte de que, chamar os gestores à atenção. Eu lembro que quando eu estava na atenção básica, que eu era considerada, não digo portariada, né, coordenadora da assistência farmacêutica. Sim, eu lembro, falava em assistência farmacêutica no município, pode procurar a doutora Luciane Porto. Portariada não, mas... A responsabilidade muito é dela. E aí, quando aconteciam as reuniões na Secretaria de Saúde, tava lá o portariado da assistência da básica lá, da vigilância epidemiológica, tava de todos. Mas o da assistência, eu me intrometia. Cheguei, gente, já começou a reunião, já estou aqui. E são nichos que a gente precisa muito trabalhar juntos, porque as vigilâncias epidemiológicas, principalmente, é baseado no estudo com eles, que nós vamos saber as doenças prevalentes e aí fazer nosso elenco de medicamentos. Justamente. E aí, com essas reuniões, como é que você fazia? Gente, eu não vou mentir, né? Eu sou muito entrona mesmo quando é para me defender aquilo que eu acredito e aquilo que é o necessário. Sim. E então, até para mim... respaldo, né? Justamente. Você lia bastante portarias. Justamente. A parte de... Quando eu fui implantar a questão da relação municipal, porque não tinha. Era assim, tem que pedir esse medicamento, esse... E pedia. Não existia uma lista, não existia uma equipe que decidia qual medicamento entraria naquela lista, que não entraria, por que não entraria, vamos retirar. Não existia. E quando eu bati nessa tecla, gente, para decidir qual é o que precisa, temos que entender a sazonalidade do município. E aí começava, né? Aquela embaixo, mas a gente nunca teve isso aqui, não tem necessidade. É aquela história não tem toxoplasmose, mas uma hora aparece. Não tem pneumonia, mas passamos por... Não, a dengue não vai ter. Olha aí o número. Justamente. Uma hora eu chega, até né? falava com as meninas. Eu acho que até cheguei a comentar contigo sobre esse assunto na assistência farmacêutica. O que acontecia? Como os municípios não se preparavam, sobrecarregava. Isso, até hoje, eu acredito que ainda aconteça isso. Sim, acaba sobrecarregando o Rio Branco. Por não ter uma necessidade básica do município, acaba se deslocando para cá. A referência acaba se tornando aqui. Ainda tem, só um exemplo, tem um município que os postos de saúde só funcionam até meio-dia. De meio-dia em diante, tem que ir para a rede hospitalar. Então, assim, as nossas unidades hospitalares, no geral, acabam servindo como um posto de saúde. A base, né? A base. Mas e aí, nossas farmácias também. Nossas farmácias acabaram sendo, agora vamos falar, um posto de saúde, principalmente das de bairro.
E aí, com esse teu trabalho, você tem isso já catalogado? Pretende agora? É. O que pretende, doutora Luciane? Eu já andei dando umas sondadas, tenho um interesse muito grande, inclusive nesse bairro que eu estou, que é um bairro que eu vejo assim, uma necessidade, uma carência muito grande da população. E, se necessário, claro que a gente expandir, eu quero trabalhar. E é algo que eu já vou deixar aqui, né, para os colegas. Isso é importante. Eu quero cutucar, eu digo logo assim, quero cutucar os nossos farmacêuticos para a gente trazer de volta a essência, a farmácia comunitária. Gente, eu acho que não é só eu. Não é possível. A Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária não poderia ajudar? E as sociedades? Justamente. E aí, já deixar de antemão para os que tiverem interesse, né, em nos ajudar, em trazer isso, eu quero sim. Mas, para isso, nada a gente se faz só no boca a boca. A gente tem que planejar, a gente tem que colocar no papel. Então, eu quero... Não é à toa que eu já... Ganha todos, meu né? foco, ganha a população, ganha o profissional, isso, ganha... todo mundo, todo mundo. Lógico que o maior beneficiado nesse caso vai ser a população. Eu quero focar nesse bairro específico que eu estou, né? Que é a Baixada da Sobral. Mas que os colegas podem ter exemplos nos demais. Isso, com certeza. A ideia não é que fique monopolizado, isso é para todos, né? É para que a gente possa se ajudar, Importante. a gente possa monopólio ajudar. nunca é bom para ninguém. Não mesmo. A intenção de fazer isso não é para mim, não é para você específico só, mas para todos. Para que todos possam participar, se ajudar. E que sirva, né, de exemplo para os demais bairros, né? Para fazer justamente um trabalho com inclusive, a comunidade. Eu já até de antemão conversei até com o dono da drogaria, ele mesmo já está disponível também para a gente estar trabalhando junto isso. A farmácia comunitária, uma ação comunitária envolvendo uma empresa privada. Eu achei algo surreal. Lógico que eu vou tentar, né? Vou ali ver o que a gente pode fazer, porque temos postos de saúde na região, temos URAP, tem a UPA, a gente não vai envolver para não ter justamente essa questão que a gente estava conversando, que é a sobrecarga, né? A gente já tirar o foco, a gente ajudar, né? Nós temos essa missão na saúde pública, a gente não precisa estar na saúde pública definitivamente para você poder ajudar, né, nessa saúde. Você já está fazendo um trabalho que você tira essa grande carga das grandes unidades para atenderem as enfermidades de maior porte. E aí, com essa ação, próximo passo, Luciane, você pretende montar a sua farmácia? Olha, como é que é ela isso? tem que assim, Rosana, antes mesmo da questão da farmácia comunitária, eu sempre tive esse interesse. Inclusive, nunca neguei para ninguém. Eu até brinco e falo assim, até o dono da drogaria que atualmente eu trabalho é uma pessoa que é ciente disso. Nunca precisei de esconder, até porque, mano, eu acho que eu não vejo necessidade de uma situação dessa. Desde que você seja transparente, faça seu trabalho da melhor maneira possível, sem perturbar e atrapalhar ninguém. Tá ótimo, que nem todo mundo sabe fazer isso, né? Mas... E nem precisa. Pois é. Então, assim, sim uma expectativa para o futuro. Olha aí, empresária daqui a pouco. Eu acredito que os farmacêuticos poderiam pensar mais a respeito disso. É algo que, para os farmacêuticos... eu já vi até, inclusive, algumas colegas se destacando, fazendo isso, abrindo mão de estar de trás de um balcão para trabalhar para alguém e indo atrás, empreendendo. Meu Deus, que legal, gente. E sendo geralmente uma farmácia diferenciada, vamos dizer. Quando tem um farmacêutico, você percebe que ela é diferente. Justamente, até aquilo que eu estava comentando, muita gente chega para mim no balcão, doutora, isso. Aí, alguns críticos, mas ela não é nem doutora? Não, eu não sou doutora por título. Mas a confiança que aquelas pessoas, e são pessoas que não têm um entendimento, eu vou chegar, não me chame de doutora. Eu não sou doutora. Gente, pelo amor de Deus. Eu acredito assim, eu sempre, quando as pessoas falam muito da questão doutor, farmacêutico tem que ser chamado de doutor? Eu chamo de doutor, né? E gosto de falar que o farmacêutico é doutor. Por quê? Porque o entendimento que ele tem do medicamento
é só dele, né? Pois Como é. nós chamamos de doutor um colega médico, como chamamos de doutor o colega advogado, porque ele tem conhecimento de causa. Então, eu sempre gostei de tratar os colegas assim, e eu acho que ele deveria se aprimorar nessa questão e dizer ter assim... respaldo naquilo que realmente, vai falar, tenho realmente. respaldo naquilo, porque quem domina a questão da farmacologia somos nós, os farmacêuticos. Eu acho que isso tem que estar grifado, né? E estampado. Letras bem... Só que para isso temos que ter respaldo, né? Para a gente falar. Eu acredito, e muitos vão concordar comigo, que a graduação por si só, ela não nos dá essa preparação. Inclusive... Os demais a gente corre. Eu até brinco e falo assim, para alguns estagiários, quando chega comigo lá na farmácia e vê aquele paredão de medicamento. Ou então, como eu já passei pela parte da ciência farmacêutica, que você chega nos almoxerifados e você vê aquela imensidão de coisa. E aí, muitos estagiários ficam nervosos e gagueja. E eu, gente, quando eu lembro que eu passei por isso, eu cheguei, eu já formada num paredão de medicamento dentro de uma drogaria, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus. Sendo farmacêutica. Sendo farmacêutica. Eu tinha a parte científica da farmacologia, mas aí a gente entra naquela parte do nome comercial, genérico, referência, que a faculdade ela não aprimora isso, Decifrar letras. Nem me fale. E aí, por você ser farmacêutico, você chega, acham que eu sou obrigada a decifrar essas letras. Mas você não é farmacêutica? Você não... Porque, infelizmente, tá no balcão, a pessoa não vai adivinhar que tu acabou de formar. Não tem essa experiência. Escuta porque realmente na farmácia nós não estamos estudando os nomes comerciais, né? Não. E assim, até eu digo agradecer aos meus mestres que passaram também e também aos colegas que estão na área, receber bem, ajudar, ensinar, porque eu vejo que os nossos estagiários, a gente sai muito carente em relação a isso. Quando chegar diante de uma drogaria, diante da assistência farmacêutica, não deixar, eu vou ser sincero, vamos ser sinceros. Seja sincero. Não joga só lá, carregar uma caixa, só limpar uma prateleira, dá um pouco de responsabilidade, joga um pouco ali. Inova. Isso, gente. Isso dá uma diferença absurda. Meu Deus, a pessoa, às vezes, aquilo ali vai ser a decisão da pessoa tomar a área que ela vai seguir. Aquele momento do estágio. Ou então a dela dizer assim, Deus me livre disso aqui. Não quero saber, nunca mais na minha vida. Quero passar longe de drogaria. Eu acho que mas eu acredito que para todos os colegas que iniciam, eles iniciam na farmácia comunitária. Você fez ao contrário, você iniciou na saúde pública. Foi engraçado, realmente. Né? Você foi atípica aí da regra, literalmente. Né? Fora a regra. A regrinha é sempre assim, saímos, eu mesmo trabalhei 5 anos em balcão e eu te falo, deu uma base absurda, até para concurso, para os demais. Então, os colegas que estão realmente na farmácia comunitária ali no balcão, eles conseguem dar um gás no seu conhecimento. É porque te força todos os dias. Depois vem a saúde pública, mas você fez ao contrário. Realmente, eu paro assim para olhar mesmo. Meu Deus, eu fui bem diferente. Bem diferente. Não é à toa que eu disse, eu já estava formada quando eu caí dentro de uma drogaria, eu vi aquele paredão de medicamento. Eu já tinha uma experiência no setor público, eu dizia assim, meu Deus, eu sei tanto disso, não sei quase nada disso. Gente, que absurdo. E a gente vai seguindo por uma linha, né? Voltando à sua premiação, que eu acredito que, assim, todo mundo, né? Todo colega olha e fala assim, poxa, que bacana ali, conseguiu. Você já falou de todo o trabalho que você faz na comunitária, então foi mais do que merecido, assim, né? Tem outra colega, a doutora Thalita, vai ser entrevistada em breve com a gente também. E essa premiação toda, assim, o que você, a partir dela, isso te ajuda, isso deslumbra, o que ela veio para ajudar profissionalmente? Porque eu acho que, assim, isso sela, fala assim, opa, estou no caminho certo, é Sim. isso?
Mas não só pela questão do trabalho lá na ponta, né, no final, porque quando a gente gosta, a gente ama aquilo que a gente faz, eu nem esperava, que nem eu falei para ti, eu não esperava, e eu já estava fazendo aquilo, mas eu vou te dizer assim, eu acho que foi meio que um abrir de olhos em relação à nossa profissão. Sim. Porque, como eu já te falei, eu já vinha de uma parte que eu já estava decepcionada. E já é aquela luz que ela vai se apagando aos poucos, não pelo trabalho que eu estou fazendo ali, mas pela categoria... Isso é um reconhecimento da sociedade, isso é lindo. Mas aquela coisa de dizer assim, eu sou farmacêutica, de você encher o peito e dizer, eu sou farmacêutica. É muito bom. Entendeu? E aquilo foi para mim assim, opa, eu sou farmacêutica. Eu estou fazendo um trabalho. Está valendo a pena. Entendeu? Independentemente de A ou B. Sabe o que eu achei bem interessante, assim, dessa premiação? Que foram colegas que estão trabalhando na farmácia comunitária. Você não viu uma premiação ali na saúde pública. Isso vamos dizer, é um alerta, um lado de um alerta. A saúde pública precisa melhorar no atendimento à população. Muito. E o outro lado diz assim, a farmácia comunitária está muito bem servida. Né? Eu acredito que hoje os estabelecimentos farmacêuticos que têm a presença de um farmacêutico e o farmacêutico está sendo visto pela sociedade, sendo votado, dizendo assim, esse colega é bom. Isso nos enche, eu acredito, assim, posso dizer por mim, para quem, né, já esteve à frente de alguns, ouvi dizer, isso nos enche de orgulho da profissão. Para quem a gente não pretende seguir outra, mas eu não pretendo seguir outra profissão. Então, eu acompanho muitos colegas e dizem assim, sinal que a farmácia comunitária está tendo um destaque imenso na sociedade. Você pretende ir para um outro ramo? Eu, inclusive, eu não sei se você recorda, eu já trabalhei também, Olha que, vai saindo ali. Assim, farmacêutico, ele tem... Meu Deus, imensas oportunidades. Campos de atuação. Se a gente fosse falar aqui, pelo amor de Deus. Meu Deus. E uma delas que eu atuei também, inclusive, eu fiz a especialização, essa eu fiz, tá? Até porque não há possibilidade de exercer sem ter a especialização, né? A pós-graduação, que foi em estética. Lembro. Que foi meio que o meu trampolim para sair do serviço público, do setor público. Mas nesse percurso de eu sair do setor público, eu fiquei no ramo da estética, trabalhando no período da estética, que é uma área excelente e encantadora. Eu tive um percalçozinho, porque houve um período que eu engravidei, eu tive meu bebê, e foi um pouquinho complicada a minha gravidez. E que aquela dita gestante que não podia sentir um cheiro de nada. Sim. E aí eu tive que parar. Nem dos cremes de melaleuca. Nada. Gente, eu já estava trabalhando. Eu até brinco, eu tinha a linha da Liporedux todinha. Nossa. Eu acho linda essa área também. É uma linda. Exerci. Hoje eu estou parada. Dou muita orientação até hoje. Pretende voltar? Não vou dizer que sim. A vontade não tenho. A farmácia comunitária me conquistou de uma forma que eu nunca imaginei. A estética é algo que é para colocar a mão na massa ali, mas para quem gosta de falar, quem gosta de comunicar, de conversar, de trocar experiência. Comunicadora nata. A farmácia comunitária. Então, hoje eu digo que eu não tenho interesse em ir para a estética. Já tive até convites para vamos abrir uma clínica, vamos. Que bacana. E aí a estética é encantadora. Muito, muito encantadora. Só que ainda temos algumas coisinhas aqui pra Eu lembro quando eu consegui trazer o curso de pós-graduação em estética, à época eu estava no conselho, e pós-graduação nós trouxemos uns 4 cursos, acredito. E a estética foi uma reivindicação de vários colegas. Foi muito bacana. Inclusive, que se juntaram, foi uma turma, né? Que deu muita gente. A primeira turma que deu muita gente. Foi. Saiu grandes profissionais ali. Não sei se todos ainda estão trabalhando, mas assim, é um ramo de atuação muito bonito. Sim, da profissão excelente. farmacêutica. Aí depois tivemos a questão da prescrição. Aí eu não sei se depois isso conseguiu fazer. Não, mas eu acho que nós estamos sentindo falta de algumas pós-graduações aí,
estimuladas pelos nossos órgãos aí para que isso possa ir para frente. Com certeza, algo inovador, né? Alguma coisa assim que chame. E falar assim de farmacêutico comunitário, o que faz a grande parte dos nossos colegas desistirem, que eu não sei se é o teu caso, da área, é ele ser muito fiscalizado, ele é muito regulado e ele é muito regulamentado, né? É muitas portarias, a gente tem ali as resoluções dos nossos conselhos de classe, nós temos as grandes RDCs da Anvisa, e tudo aquilo a gente tem que estar ligado, porque por algum momento isso pode ser um bicho de sete cabeças. Como é que você lidar com isso na comunitária? Porque eu acho que a maioria que está no balcão fala assim, meu Deus, eu tenho que saber isso, eu tenho que saber aquilo, eu tenho que saber o que eu vou te dizer que pode, o que não. Eu vou te Como dizer que eu já ouvi muito dizer assim, lá vem a fiscal, meu Deus, já fica assim. Ou então quando é a vigilância, meu Deus, pelo amor de Deus, gente, eu não vou mentir. Se você tá certinho, como é que é isso? Justamente, mas o que eu ia te falar, criou-se meio que um medo, um bloqueio muito grande em relação aos órgãos, que não existe. A própria até a vigilância, digamos assim, eu recentemente tive um grande apoio que eu fiquei pasma, gente, não é tudo isso que eu imaginava. Mas o fato é, você não está trabalhando certo? Você não está fazendo a coisa certa? Então por que você vai ter medo? Qual o receio? CRF. Qual o receio se você está fazendo a coisa certa? E você está presente? Justamente. E no seu horário declarado? Justamente. Agora tá. O que eu amo a farmácia comunitária. Mas quando eu paro para conversar com alguns colegas, que eu percebo, assim, que é a maior reclamação. Nós temos uma cobrança muito grande, porque é muita lei para isso, muita portaria, muita regulamentação. Não pode isso, não pode. E o que vai fazer tem que ser tudo. Então, o farmacêutico, principalmente o RT, ele se torna muito sobrecarregado na parte administrativa. Há uma cobrança muito grande. E se a pessoa não tiver um conhecimentozinho em relação a isso, ela acaba se estabanando, vou ser sincera. Sim. E aí... Porque aí a gente fica... Como é que eu vou ter tempo para ser uma clínica? E exercer toda essa parte. E ter atenção farmacêutica, se eu tenho que olhar livro, eu tenho que... Eu sou dos livros, né? Se eu tenho que lançar SNGPC, se eu tenho que estar olhando todas as RDCs, como é que é isso? Tudo isso. Mulher, minha vida, se tu ver. Ela é RDC. A minha vida, ela é RDC. Não pode isso. Isso tem que ser feito assim. Gente, e tá ali no pé do balconista. Isso aqui, essa receita aqui, quem foi que dispensou, quem foi que deixou, por que fizeram isso aqui? Então a gente acaba se tornando aquele controlador. Por quê? Porque nós somos controlados. Justo, é o que eu ia te falar. Há aquele controle sobre a gente, é a gente que responde, né? E aí vem a outra parte, que é o principal, que eu ainda não cheguei lá, que é, quando a gente para conversar com um colega, é a sobrecarga de jornada de trabalho, com aquilo que se recebe. Amo a farmácia comunitária, amo estar no balcão, amo clinicar, tá ali com um cliente / paciente, que eu falo, mas quando se chega nessa, eu digo assim, farmacêutico da parte da farmácia comunitária, drogaria, ele não tem vida social. Porque a escala de trabalho, ele não me dá disponibilidade de eu ter uma folga um sábado e um domingo, ou então um sábado, meio período, e ter uma folga um domingo. Quando não é um sábado, é um domingo, você vai ter que estar lá. Sempre vai ter que estar lá. Mas assim, nada contra você ter que cumprir isso, mas como é que está a questão da remuneração em relação a isso? Porque a cobrança para se cumprir as horas existe, mas não existe um padrão de salário para que seja cobrado isso. O dono de drogaria, ele é cobrado para que tenha-se o farmacêutico, e ele não está errado, ele vai ter que ter o farmacêutico. Agora, como é que está sendo feita essa... só tem aí é a parte que eu vou ter que... Me desculpa, vou ter que falar. Tem que ter o farmacêutico. A fiscalização para ter o farmacêutico. Se não tiver o farmacêutico, pelo amor de Deus, né? Já sabe o que acontece. E as condições de trabalho para se ter o farmacêutico é vista? Isso. Entrou... Às vezes não tem uma cadeira para o profissional sentar. Como está sendo exercido? Essa jornada de trabalho em que não se tem vida social, como é que está sendo exercida?
Hoje eu falo por mim. Hoje eu tenho um trabalho que eu tenho paz, em que eu exerço com tranquilidade, não tenho essa pressão, mas eu vivi em locais que havia essa pressão, que se tu sentasse um instante, sim, já tinha aquele negócio, né, de estar ali, você já ficava... Não pode sentar. E o cumprimento de meta? Outra situação. Horrível, horrível. Como é que se existe um cumprimento de meta com um profissional, principalmente um RT? Como é que ele vai cumprir tudo isso? Como é que ele vai levar? E outra, né, a questão do cumprir isso. Como é que tu vai colocar isso sobre uma medicação? Como é que está sendo trabalhado isso? Porque nós estamos hoje lidando com estabelecimento de saúde. Justamente. E aí, eu até pondero para não falar muita coisa. Fica à vontade. Não. Porque, assim, o profissional farmacêutico, ele tem que ser aquele meio termo de pode, não pode. Isso aqui é viável, isso aqui não é viável. Eu não sou me perdoe, mas eu não sou um balconista. Eu sou um profissional da saúde. Eu não sou um farmacêutico, eu sou um profissional de saúde. E aí vem eu falo por mim mesmo, de situações de chegar em balcão e eu me perguntar assim, doutora, o que a senhora acha aqui dessa... Eu tiro. Você olha, eu não vejo a necessidade de se eu tomar isso aqui, o senhor pode fazer uma... Ajusto. Porque estava sendo feito algo justamente pela essa cobrança da meta, aquela pressão da meta, entendeu? E coloca tudo. Não vou dizer, não sou mesquinha em dizer que eu nunca vivi isso, vivi essa pressão de meta, e aí envolve-se... E cumpriu a meta. E cumprir a meta, e envolve-se salário. Quando tu fala para um pai de família, uma mãe de família, que o final, o que ele quer ver? Ele quer ver a provisão dentro da casa dele. E aí, ele vai ver o quê? Ele vai ver o profissional de saúde, ele vai ver a casa dele, os filhos dele. Você não acha que está tendo uma confusão? Gente, é algo... a gente for abordar muito, você vai tanta coisa. Eu acho que tem ali nos profissionais, assim, uma confusão na questão, assim, o que é papel do nosso conselho, que é papel do sindicato. E aí vamos muito grande. A parte. O que é uma fiscalização do exercício profissional, isso é papel de conselho. E o que é das condições de trabalho do nosso sindicato. Então, eu acredito que essa confusão, até na hora do farmacêutico cobrar, a gente acompanha nos grupos essas cobranças e os colegas estão corretos em fazer os tipos de cobrança e dizer assim, não, mas eu estou trabalhando em cargas horárias exaustivas, sendo cobrado, porque assim, eu posso, né, que já sou veterana, eu posso, olha aí. No passado você era RT, aí acontecia isso, do colega chegar lá, lançava e ia para o celular ou sei lá, outra coisa. E hoje, com novas resoluções, novos serviços estão sendo criados. E esses novos serviços estão sendo criados, não estão sendo incorporados como aumento salarial. Isso também está sobrecarregando o colega? Também. Mas isso está sendo visto lá na ponta? Não. Porque a preocupação hoje do farmacêutico é, lá vem um fiscal, se eu não estiver na farmácia, não posso faltar. A preocupação só é essa. Não, a preocupação não é, meu Deus, esse negócio de bater meta, isso está errado, não pode. O profissional farmacêutico não se preocupa com isso, porque vai ter uma fiscalização se eu ficar indicando medicamento que eu não posso. Vai ter uma fiscalização dentro da drogaria se eu ficar... Quem bota mais medo, o conselho ou a vigilância? A vigilância. A vigilância. O conselho bota medo pela presença. Somente pela presença. Agora, como essa presença está sendo exercida, não há critério. Me desculpe, eu estou falando aqui da minha experiência de colegas que eu converso no meu dia a dia. Se há alguma outra situação em que já aconteceu uma fiscalização diferenciada, que nunca chegou até mim. Eu nunca fui questionada ou fui falada a respeito disso. Gosto muito de algumas pessoas, tenho meu apreço, mas trabalho é trabalho, do mesmo jeito que o meu.
do mesmo jeito que os meus colegas. E, infelizmente, é a nossa realidade. As diferenças de opinião, elas são importantes para a gente poder construir novos caminhos, né? Enquanto estiver só um único pensamento, a gente não cresce. Porque pensamentos únicos não te levam a muita coisa, né? Você precisa dessa diversidade, sim, de pensamentos, e isso é importante, e é para isso que o nosso podcast está. Voltando rapidinho numa coisa que tu falou, e quando tu perguntou assim, quem coloca mais medo? A vigilância ou o CRF? Mas que tipo de medo? A vigilância coloca medo em se o trabalho está certo, se o trabalho está correto. Então, é uma coisa boa. São pontos diferentes, entendeu? De se botar totalmente medo, né? Diferente. É um medo de, se eu não fizer meu trabalho certo, se eu não fizer meu trabalho correto, haverá uma penalidade. Agora, se o dono de drogaria não estiver cumprindo com as normas corretas perante o farmacêutico, haverá uma penalidade? Haverá uma fiscalização? Nunca vi. Se existe, nunca ouvi falar. Não há nenhum histórico sobre isso. Não conheço, entendeu? Eu nunca, não julgando, não sei até que ponto, se foi cobrado, não julgo, nunca tive problema nenhum com nenhum fiscal. Nunca tive. Sempre tive um bom relacionamento. Acho que fiscais são parceiros. As fiscalizações devem ser orientativas e eu tenho certeza que nenhum vai ser negado. Justamente. Eu até brinco muito, vou até dizer com a Priscila chega. Eu brinco, eu tô com o espanador. Priscila é ícone, viu, eu gente? pego um espanadorzinho e já brinco. convidei ela para um Pod Farmas, viu? Essa eu quero ver. E aí eu brinco com ela, eu vou lá e pego o espanador, digo, aqui, ó, lerê, fico brincando, né? Tipo, dizendo, olha, vira do farmacêutico. Não é, não digamos assim, a minha realidade, mas a brincadeira, mas de alguns são. Né? Aquela brincadeira, assim, a brincadeira que leva pro lado. E aí, não jogando o nome de ninguém, mas essa questão, não sei como está sendo falado. Ó, a gente vai lá na farmácia, chega lá e observa isso. Não sei o que está sendo pedido. Eu sei o que chega diante de mim ou que eu escuto de colegas. Que eu já vi algumas situações, já ouvi falar, não vou dizer que seja de fato a realidade, de que o carro simplesmente para, vou brincar, né? É como se tivesse, ops, tá aí, né? Tô indo. Me desculpa, eu já ouvi falar. Não vou dizer que seja, que tenha acontecido numa situação dessa. Mas é porque se tornou uma coisa de piada, né? Como se fosse uma brincadeira. E o que de fato que é para se ter aquela cobrança não tem. Infelizmente. Você pretende outro campo ainda de atuação? Já veio saúde pública, farmácia comunitária já está aí arrasando. Pretende uma outra área? Hospitalar, por exemplo? Sinceramente, já passei assim, só passei, mas eu não me identifiquei como eu me identifico com a farmácia comunitária. Eu acho lindo também, muito bonito, mas não cheguei a me identificar 100%. Então não adianta, a essência dela é a comunitária e não tem jeito. E aí dessa, você só pretende, então, daqui em diante, ser uma empreendedora. Isso, é o que eu pretendo. Esses são, fazer que os meus planos, as minhas motivações dia a dia, que o trabalho, metas são focados nisso. Meu foco, por enquanto, está sendo esse. Doutora Luciane Porto, se você tivesse que hoje, para os novos colegas que estão aí se formando, dar um conselho a cada um deles, já pela sua trajetória, pelo movimento que você já fez, que tipo de conselho você daria a cada um deles? Qual é a nossa câmera para ela? Essa. O principal, não espere por ninguém especificamente para você ir atrás daquilo que você quer. Por quê? Em alguns momentos eu me deparei com situações de que eu achava que eu dependia de algumas pessoas para me conquistar algo e eu não precisava. Então, outra coisa, não espere se formar para você começar a exercer. Já seja o farmacêutico antes de você se formar. Foi o que eu fiz. Comece a exercer. Se te dão abertura, faça um estágio. Peça abertura. Eu quero exercer, fazer. Não precisa eu fiz isso.
um dos maiores conselhos que eu dou, para quando não chegar no mercado de trabalho, chegar e ter aquele susto. E não esperem por ninguém te dizer que você pode ou não pode. Principalmente. Perfeito, Farmacêutico é top. Pode muitas coisas. E o que você espera a partir de então da profissão? Para a nossa profissão, para o futuro, o que você está esperando? Porque assim, a gente sempre almeja mais. Eu acredito que ninguém trabalha sem esperar um mérito. E eu acredito que o farmacêutico está faltando isso. O mérito diante da sociedade. Mas, para isso, o trabalho ele tem que ser feito. Não, e como eu falei no início, né, uma dorinha só não faz verão. Um trabalho de várias mãos. Né? Um trabalho de várias mãos e geralmente tem algumas mãos que são maiores, que são mais vistas, digamos assim, que precisam mostrar mais diante de algumas autoridades, digamos assim. E eu vou ter que tocar num assunto que, infelizmente, é um pouquinho chato, que são desentendimentos entre a nossa classe. Isso aí só tira o nosso mérito. Uma âncora para trás, né? Eu acho que nenhum farmacêutico que está lá no balcão está trabalhando. Lógico que o mérito principal para quem está trabalhando no final do mês é ter o seu salário na sua conta. E como profissional, fora a parte do teu salário que chega no final do mês, o mérito. Me ajude a fazer, a palavrinha fugiu. Mas eu acho que, digamos que seja isso. O reconhecimento como profissional, ou, eu não digo, né, profissional, ou profissional de farmacêutico. É que a gente fala tanto em valorização. Valorização. O que é essa valorização? Justamente. O que é? Quando eu chegar diante de um médico, diante de uma equipe multidisciplinar, o farmacêutico faça a diferença. Essa é a minha expectativa para a nossa área. É que quando chega assim, o farmacêutico, eu ouvi dizer assim, o farmacêutico chegou. Gente... Importante, Meu né? Deus, significa que a gente tem um mérito diante daquela equipe. E é o que, infelizmente, eu não vejo hoje. E aí a gente precisa estimular a isso. Acho que nós temos essa obrigação de todos, né? Não vamos esperar pelos nossos órgãos profissionais, mas eu acredito que cada um tem a sua... Podemos começar, né? Podemos começar partindo de algum ponto, assim, bem importante. E a docência? Não pensa... Já tive convites. E aí? Eu não vou mentir que eu acabei fugindo. Essa eu não quis me arriscar. Como assim, Lu? Porque mulher é um negócio muito complicado. Eu acho Fala que o meu... bem, se expressa bem, gosta da comunidade. E aí, Lu? Eu acho que depende muito da área específica, né? Para a docência, de o que vai selecionar. Porque uma coisa é a minha vivência na prática, outra coisa é eu passar aquilo ali, técnico especificamente. Eu gosto de estar mostrando ali, na prática. Olha aí. Os meus estagiários, quando eu estava recebendo muito estagiário, eu colocava bem na prática, colocava para colocar a mão na massa mesmo, fazer. E eu gosto dessa parte. Até agora, o momento da docência, eu fugi. Porque olha aí, ensinar essa parte é linda, porque você passa, você consegue transmitir ali para os colegas um pouco dessa tua vivência. Sim. Desde da assistência farmacêutica na saúde pública até como fazer esse encaminhamento, como fazer essa atenção farmacêutica, esse acompanhamento. Tem ideia da quantidade de paciente, cliente que você já atendeu? Gente... Conseguiu catalogar alguma coisa? Não, pensa em catalogar eu isso? Vou te dizer que... Eu vou dar logo, assim... Meu telefone não para o dia todo. O dia todo. Porque por mais que peguem o telefone da drogaria lá, o número, ainda
querem, insistem em pegar o meu número e é direto. E às vezes eu tô à noite em casa com a família e alguém manda alguma mensagem, me ajuda, eu preciso de orientação. Aí lá vai você resolver. Eu já mando logo o áudio. É isso, a gente não tem dia, eu mando logo o áudio para explicar. E aí muita gente vai dizer assim, mas é porque tu vende a medicação. Nem todas, eu posso te dizer uma coisa, a maioria, nem todas é pedindo a medicação, é pedindo orientação. E é esse o perfil de farmacêutico que tem que fazer a diferença. Justamente. Que é o que falta, né? Só que isso é a questão do você se dispor. Isso aí tem a ver com o se dispor. E pode ter isso no setor público, pode ter isso no setor privado, mas depende de cada um se dispor. Como ele vai... Porque tu atender um idoso que chega lá no balcão, ele quer conversar. Você é farmacêutico, você é psicólogo. E aí você está se dispondo o seu tempo. E às vezes a pessoa diz, meu Deus, mas tu tem muita paciência, né? Poxa, mas um dia alguém vai ter paciência com você. Algum determinado momento vai ser você que vai precisar dessa paciência, desse momento, ou algum tipo de orientação. Eu sou muito... Eu até brinco, digo, o paz e amor, né? Porque eu acredito muito da lei do retorno. Não só como profissional. O que eu estou fazendo, o que eu estou plantando, eu vou colher. Por isso que eu falei, não espere... Em algum momento não espere por ninguém para você começar a fazer aquilo que você quer. Porque o que você está plantando, você vai colher. E aí eu brinco e diz assim, porque muita gente diz assim, tudo que tu planta, tu vai colher na mesma medida. Tu já viu alguém plantar milho e colher uma espiga de milho? Não tem. Aquela semente que tu planta, ela vai voltar triplicada. Se for bom, vai ser coisas boas. Se for ruim... vai vir também coisas ruins. E não vem pouco. Não, vai vir muito. Essa é a realidade. Então, a gente se dispor um pouco mais. Eu acho que o setor público falta um pouquinho isso. E aí, eu vou tocar num assunto muito engraçado que as pessoas falam, sabe o quê? Quando chega lá no setor privado. Mas no setor público, concursado, efetivo... Não faz nada. Já está garantido ele, já está garantido. Se ele não fizer isso, se ele não fizer... não corre risco. Então, por isso que ele se acomoda, digamos assim. E aqui, não. Você tem que mostrar trabalho, você faz... Hoje, graças a Deus, eu falo por mim. Eu trabalho no setor privado, em que o meu trabalho não é um trabalho que eu exerço porque só eu tenho que receber... Eu amo, eu gosto de fazer aquilo. Só que, infelizmente, não é para todos essa realidade, né? Muita gente, eu sei que é a realidade de que eu faço porque eu preciso do salário no final do mês. Eu preciso receber. Mas, assim, quando você faz por amor, é diferente, né? Totalmente diferente. Diferente. Tem uma diferença. Você consegue se dispor, você consegue doar seu tempo, né? Essa é a diferença. Eu vejo muito assim. De entender isso. E aí, a Lu mãe, a Lu família, fica para que horas isso? Eu brinco, eu falo assim, eu estou saindo da farmácia, eu digo, eu estou indo pro meu segundo plantão, tá, gente? Hora extra. Você é mãe, você é dona de casa. Mãe, você é a mulher, você é a dona de casa. E aí, desse jeito. E a Lu tem tempo para isso? Tem que ter. E é o que eu falo, quando eu falei sobre o farmacêutico, não tem vida social, é justamente por isso. Porque eu não abro mão de eu ter o tempo para minha família, de eu ter o tempo para minha casa, até porque eu tenho uma criança de 4 aninhos. Meu Deus, já passou o tempo. Muito rápido. E essa é a fase da criança absorver, aprender. Então, eu quero participar, eu quero estar ali. E o farmacêutico não tem vida social, é complicado. Verdade. De ir no parquinho, fazer essas coisas, mais complicado, né? Então, eu já tive até situações de oportunidade de eu dobrar minha carga horária. Receberia muito bem, sim. Mas eu já cheguei numa fase para mim, nem tudo é só a questão a parte financeira, vem a parte da qualidade da família também. Esse amadurecimento. Então, eu tenho que ter um tempo para essa criança de 4 aninhos. Porque se eu não ensino, alguém vai ensinar. E às vezes das piores formas. Justamente. Então, que seja mãe. Justamente. Doutora Luciane Porto, meu Deus do céu, como é bom te ter aqui, vamos conversar com você. Queria agradecer. Pode Farmas é isso, colocar o Pode Farmas à sua disposição.
Quando você quiser colocar alguém aqui, quer dar o endereço, alguma coisa, não. Eu falar assim, o bairro já toma conta dela, nem vou fazer ela divulgar aqui, que senão vai estar todo mundo ligando. Chegou lá no bairro e falou assim, não, eu queria falar com aquela doutora do cabelo curtinho. É desse jeito que ele chegou na farmácia. Não, vai lá no lugar tal, é ali. Eu, meu Deus. Ela já tem a clientela dela e isso é bom para nós farmacêuticos saber que você está fazendo essa diferença lá. Lu, parabéns pela sua atuação. Muito obrigada. Parabéns pela sua premiação. Tenho certeza que foi merecido por todo o trabalho que você faz. Acompanho a sua trajetória. E falo assim, não foi uma trajetória fácil. Não. Mas eu acredito muito que quando você ama o que faz, quando você acredita, quando ser farmacêutico faz a diferença, é isso. Então, o Pod Farmas é para profissionais assim, né? Eu sempre falo assim, que por enquanto sou eu gravando, mas daqui a pouco outros colegas que já estão em contato, que vão estar aqui gravando. Eu coloco o Pod Farmas também à disposição, porque os colegas estão vendo essa diferença e estão se incentivando a ser farmacêuticos e não desistirem dessa linda profissão. Então, minha amiga, muito obrigada. Obrigada a você. Pela sua participação e venha sempre. Quando você tiver novidades e temas legais, e aí fala. E aí, nós ficamos com mais um Pod Farmas da semana. Acompanhe que vem coisa boa aí. Até a próxima com vocês. Muito obrigada.